Personagem pouco comentado na Bíblia e no meio teológico atualmente, sendo apenas uma nota de rodapé do Gênesis, a história de Nimrod é certamente uma daquelas passagens bíblicas onde cada letra abre um leque de informações propositalmente ocultadas, transformando sua história em volta a mistérios e lendas. Na Bíblia, Nimrod é bisneto de Noé através da linhagem de Cuxi. Gênesis capítulo 10, versículo 8. Ele é descrito como o primeiro dos valentes a aparecer na terra após o grande dilúvio. Antes do dilúvio, havia gigantes na terra, os também lendários Nefilins. Ao examinar os textos bíblicos e outros documentos antigos como o Talmud da Babilônia e fontes como Flávio Joséfo, encontramos características e feitos de Nimrod que o diferenciava dos demais homens. Ele se destacava tanto fisicamente como intelectualmente dos seus conterrâneos e contemporâneos. Embora Nimrod não pudesse ser classificado como um gigante, ele certamente o foi, e os efeitos de seus atos duram até os dias atuais. Neste exato momento, você está inserido em um sistema criado por Nimrod. Dizem que por trás de todo grande homem há uma grande mulher, e com Nimrod não foi diferente. E Semiramis é o nome desta grande mulher. E é nesta parte da história, quando essa mulher entra, que a história fica estranhamente inapropriada, principalmente para as almas mais cândidas e sensíveis. Semiramis era a mãe de Nimrod e também sua amante, sua mulher, sua esposa. Ela tem com Nimrod um filho chamado Tamuz. Os três formaram um conceito que é até hoje seguido cegamente sem que as pessoas o percebam. Uma história com os relacionamentos incestuosos, similares à da obra de ficção As Crônicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin. Muito provavelmente o relacionamento incestuoso entre Nimrod e Semiramis tenha sido a inspiração para os Targaryens dos livros e das séries. Mas quem foi e o que fez Nimrod na Bíblia e na história? E por que a sua história é tão ocultada? Pois se até hoje vivemos em um sistema onde foi ele o Criador, por que não existe um livro inteiro sobre Nimrod na Bíblia? Ao estudar as primeiras histórias do livro de Gênesis, antes de Nimrod, percebemos algumas excentricidades como a ausência de Estado e de religião naquelas sociedades. Até que existem conceitos e elementos como cidades, nações e territórios. Mas antes de Nimrod não existe a figura de reis, exércitos, moedas ou qualquer tipo de classe que diferencie um ser humano de outro, em sentido social e hierárquico, com a exceção dos Nefilins. No entanto, estes não eram propriamente 100% humanos. Primeiramente, o nome Nimrod e seu significado. O nome Nimrod tem origem no verbo hebraico marad, que significa rebelar. O Talmud babilônico diz que Nimrod foi chamado assim porque incitou o mundo a se rebelar contra a soberania de Deus. Nota-se até aí uma certa semelhança com um outro personagem bíblico, Lúcifer, também conhecido como Samael. Nimrod é descrito como sendo um caçador, um poderoso caçador em oposição a Jeová. A figura do caçador na Bíblia não é uma figura de caráter positivo. O Salmo 91 diz: Deus o livrará do laço do caçador. O caçador na Bíblia é uma figura que está em oposição à figura do pastor. O pastor cuida, guarda e protege as ovelhas. Já o caçador, por outro lado, além de não cuidar, ele ainda sente prazer na caça e na morte da sua presa. Percebemos então que Nimrod não é o nome verdadeiro do personagem, mas o nome que foi atribuído a ele. Por seus méritos e feitos, Nimrod, assim como Caim, foi também um construtor de cidades, o que significa não apenas o ato de criar uma cidade em si, mas o ato de criar um sistema de controle de pessoas. No entanto, diferente de Caim, ele foi o primeiro a invadir e conquistar outras cidades e territórios, o que inevitavelmente implica em roubar e matar. Ninguém daria sua cidade ou terras de graça. Para fazer tal ato, Nimrod também não o faria sozinho.
o que também implica dizer que ele foi o primeiro homem a conseguir organizar e liderar um grupo de homens que se opusessem a outro grupo menos organizado de homens, e os dominou, criando logo de cara assim a figura de um líder, que mais tarde iria ser conhecido como um rei, um ser humano diferenciado, especial, que apesar de ser igual aos demais, este estaria acima dos outros. Outra condição ou classe que ele criou consequentemente às suas conquistas foi a escravidão. Afinal de contas, essa é a condição inevitável ao que acontece quando um grupo de homens conquista outro grupo de homens. Os vencidos se tornam escravos. Ao ter sucesso em suas empreitadas, Nimrod conseguiu despertar um tipo de conexão emocional que até então nunca fora manifestada na sociedade humana, a sensação que havia um ser humano superior e que este tinha algum tipo de autoridade divina. Segundo fontes como Flávio Joséfo e o Talmude, Nimrod incitou o povo contra Deus, criando a ideia de que Deus é mau e que Deus errou ao ter permitido o grande dilúvio. Nimrod idealizou a Torre de Babel e suas cidades com o propósito de serem uma forma da humanidade se proteger contra Deus e de organizar uma possível vingança à pessoa de Deus. Flávio Joséfo cita Nimrod da seguinte forma: Nimrod é chamado Gibor, que significa grande guerreiro. Ele era habilidoso como lutador, matador e caçador. Três coisas nas quais os homens encontram muita glória, desde a antiguidade até hoje. Depois desta fama, muitas pessoas o ouviam, e Nimrod, ao criar essas narrativas de que Deus era mau e inimigo da humanidade, ele angariou pessoas que o seguiam e o obedeciam. Seu êxito e sucesso nas conquistas solidificou essa crença de que ele era superior e um forte candidato a proteger a humanidade contra Deus. A fé cega criou um laço de poder, formando assim a primeira organização humana de forma hierárquica, fundamentada em narrativas do medo e da desinformação, e posteriormente por meio da coação violenta de forças que o serviam. Ele criou dessa forma o que hoje chamamos de Estado, sendo ele o primeiro grande líder da Terra. Mas por que isso? Seria o vácuo de poder deixado pela falta dos nefilins na Terra? A falta de uma autoridade mística superior? A falta da presença de Deus ou deuses? Na ausência de uma autoridade divina presente, Nimrod atribuiu a si mesmo o cargo de Deus, e infelizmente o povo acreditou que ele o era. Mas como consolidar esse poder? É aí que entra a figura de Semiramis, mãe e esposa de Nimrod. Se Nimrod era a figura que representava a força, a vitalidade masculina, Semiramis era a figura materna e força sexual feminina, que representava o poder místico da natureza. Nimrod foi morto por Sem, o filho de Noé, que era vivo até aquela época. Lembrem-se que naquela época era uma fase de transição entre os super-humanos da era pré-diluviana, que viviam em média 900 anos, para os homens comuns, os mesmos dos tempos atuais. Logo, para o homem comum, homens como Sem, Cam e Jafé, apesar de não serem deuses, não eram vistos como pessoas comuns. Mas por que Sem matou Nimrod? Muitas foram suas razões. Uma era a conquista da Assíria. Essa nação era descendente de Sem. Mas Sem, além disso, também via na pessoa de Nimrod todo o mal que fora extirpado no dilúvio voltar à tona, e de forma ainda pior. Ou seja, todo aquele sacrifício do dilúvio fora em vão. Sem provavelmente era o último dos irmãos ainda vivo naquela época, e era o único capaz de matar Nimrod sem problemas. E Sem provavelmente achou que com a morte de Nimrod tudo teria acabado. Era o fim do mal de uma vez por todas. Mas não. Semiramis estava grávida de Nimrod, sem o povo saber, é claro, e ela deu à luz a Tamuz. Semiramis convenceu o povo de Babel e do reino, criado por Nimrod, que Tamuz e Nimrod eram a mesma pessoa. A alma do corpo assassinado de Nimrod subiu e entrou no ventre de Semiramis, e ela deu à luz a Nimrod pela segunda vez, e sem a necessidade de ter relações sexuais, criando assim a ideia de reencarnação, continuidade e divindade atribuída ao futuro líder, que seria enfim chamado de rei, Tamuz,
Dessa forma, o rei Tamuz poderia exercer todo o seu poder, sem nenhum questionamento sobre a sua autoridade divina. Ele era considerado imortal. Tentativas de matá-lo seria uma tolice, pois só o atrasaria. Ele era um Deus caminhando entre os mortais, e o povo tolo e escravizado agora, finalmente se sentia seguro. Segundo estudos arqueológicos sobre os sumérios, foram encontradas muitas tábuas com informações que faziam referência à Torre de Babel. Nelas, encontraram vestígios de uma das primeiras ideologias e a ideia de concentração da população, com o propósito de utilizar os dons da humanidade para a criação de um super ser humano que pudesse rivalizar com Deus. Então, na Bíblia, quando você ler que estavam fazendo uma torre para alcançar os céus, entenda que não era só a construção de uma torre alta, mas a construção de um conceito. Semíramis e Tamuz criaram assim, para a consolidação de sua autoridade e poder, o primeiro sistema religioso. Através dessa crença, não havia necessidade de Tamuz ter que traçar todo o caminho que Nimrod traçou para a conquista do poder. Ele não precisava das habilidades de Nimrod. Ele não precisava provar absolutamente nada a ninguém, pois através da crença, as pessoas já viam nele o próprio Nimrod. Podemos listar aqui nesta pequena análise da história de Nimrod a criação do que hoje é chamado de Estado, religião, escravidão, exército, hierarquia, guerra, invasão, reencarnação, entre outros conceitos correlatos para a justificativa para todas essas ações. Por que tudo isso foi ocultado? No livro de Juízes, Deus demonstra em diversas passagens a sua desaprovação ao sistema que chamamos de sistema monárquico. E devemos nos lembrar que até pouco tempo atrás, na história humana, a maioria esmagadora dos sistemas políticos do mundo eram justamente o sistema monárquico, o sistema condenado por Deus. Deus não aprova a relação de poder onde um ser humano é considerado superior a outro. Deus seria democrático então? A resposta está no livro de Juízes. Segundo o livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Ao que parece aos olhos dos dias atuais, seria o mais próximo de uma anarquia libertária, sem Estado, porém com leis que são seguidas por todos. Uma espécie de república com leis e líderes apenas quando necessário, um Estado mínimo entre os iguais, onde só Deus é superior. Deus até faz homens mais fortes e mais inteligentes, mas não conceitualmente superiores a outros. Sansão era mais forte, mas ele tinha um propósito coletivo para a sua força. Deus deu a sabedoria e riquezas a Salomão também, com o mesmo propósito, para servir, e não para serem servidos. E essa é a grande diferença entre os reinos dos céus e os reinos da terra. Nimrod, Semíramis e Tamuz quebraram essa hierarquia e equilíbrio natural entre Deus e a humanidade. Um outro sistema criado por este trio e que funciona até os dias atuais, mesmo sobre os regimes supostamente democráticos e republicanos, é o sistema religioso. Este tem a função de fornecer o poder da crença, da qual um ser humano possa ter autoridade sobre outro ser humano. Porém, esse é um tema que irei abordar no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deus lhe abençoe.